livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículo 13, em nome do Senhor Jesus. Quero já estar agradecendo ao Senhor por mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, né, irmãos? Somente Ele é capaz de nos conceder essa oportunidade rica e única de podermos estar aqui na casa do Senhor. Então quero agradecer a Deus, louvar o nome dele por essa oportunidade e também agradecer ao pastor Josuel por mais esta oportunidade de estar aqui aprendendo e ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Os irmãos encontraram? Gênesis 22 e 13 está escrito assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho Isaque. Amém. Aleluia. Vamos poder se sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estou bastante feliz com essa palavra aqui, irmãos, porque o Senhor tem falado comigo através dela já tem uns dias. Aleluia. Mas eu quero dividir com os irmãos essa maravilha e que o Senhor possa também, assim como falou comigo, falar com a igreja nessa noite. Glória a Deus. De uma forma especial, através desta palavra maravilhosa, que eu tenho certeza, irmãos, que é do conhecimento de toda a igreja a história de Abraão, a história do seu filho Isaque, e também este acontecimento que nós já conhecemos muito bem, aonde Deus pede para ele sacrificar o seu filho. Mas quando eu li essa palavra, esse versículo, eu estava fazendo uma leitura desde o começo da Bíblia, lá do começo das Escrituras, e parei um pouco aqui nesse sacrifício onde Deus pede para que Abraão sacrifique, entregue o seu filho, seu único filho Isaque. E eu fiquei ali meditando na palavra do Senhor, e vai além daquilo que nós às vezes encontramos, às vezes passamos por cima de algumas coisas que tem dentro disso daqui. E o que o Senhor colocou no meu coração hoje é o seguinte: onde nós lemos aqui é aquele momento que, um pouco antes, Abraão estende ali as suas mãos para imolar o filho, para sacrificar Isaque. Mas então o anjo brada, o anjo chama a sua atenção para que ele não fizesse o sacrifício. Aleluia. E então ali Abraão ergue os seus olhos e vê ali este animal preparado, atado às suas patas ou ali amarrado pelos seus chifres, em lugar daquilo que Deus havia pedido para que ele trouxesse em sacrifício. Oh, aleluia. E para que esse momento aqui acontecesse, irmãos, para que essa palavra aqui, este versículo 13, pudesse estar escrito dessa forma, aonde nos diz que Abraão olhou e viu o carneiro ali preparado. Quantas coisas foram necessárias acontecer para que Deus ali pudesse providenciar este animal, e assim não ser necessário que Isaque venha a ser sacrificado. Oh, aleluia. Nós pegássemos lá no começo da história de Abraão, quando Deus começa ali, logo depois de alguns acontecimentos de Noé, começa então no capítulo 12, Deus chamando Abraão para uma conversa e dizendo para ele: olha, a partir de você eu quero fazer uma grande nação, a sua descendência será sobremaneira muito grande, a sua descendência será como os grãos da areia, de tão numerosa que vai ser. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas coisas, irmãos, a partir deste momento até que chegasse até este versículo, quantas coisas aconteceu na vida de Abraão, também na vida de alguns daqueles que estavam com ele, para que pudesse acontecer, se concretizar essa palavra. Glória a Deus.
Oh, glória a Deus. Quantas promessas nós temos ainda sem se cumprir? Quantas promessas estão aí? Parece que nunca chega, parece que nunca acontece, mas elas estão aí. Promessas que Deus fez para nós quando nos chamou, promessas que Deus fez no decorrer da nossa caminhada na fé. Sem falar da promessa que nós temos, que é, aqui um cooperador Minan disse aqui, que os irmãos falaram aqui a respeito da volta de Cristo. Irmão, cooperador Caio, melhor dizendo. Quantas promessas, irmãos? Eu, por exemplo, tenho muitas promessas que ainda não se cumpriram. Mas o que eu quero que os irmãos pensem comigo nessa noite é o seguinte: será que nós estamos realmente dispostos a enfrentar as consequências para que essas promessas venham a se concretizar em nossas vidas, como este homem estava disposto, como este homem enfrentou todas elas? Porque, irmãos, cá entre nós não é fácil passar o que este homem aqui passou. Não é nada fácil, mesmo porque eu acredito que nenhum daqueles que aqui está, inclusive eu, seria capaz de passar. Porque nós sabemos de cor que aquilo que é por mão passar eu não passo. Então nós sabemos que jamais nós passaríamos. Mas é o seguinte: será que nós estamos realmente dispostos a passar, a enfrentar, a pagar o preço, para que a promessa que um dia Deus, pela sua misericórdia, usou alguém para nos fazer, ou Ele mesmo pela sua palavra nos fez? Assim como Abraão suportou, enfrentou todas as dificuldades que foram propostas para ele. Amém. Deus coloca esse homem num estreito tão grande, irmãos, que nós talvez aqui, com toda sinceridade, não seríamos capazes. Graças a Deus. Não seríamos capazes. No estreito que Deus colocou esse homem. Se Deus se manifestar nessa noite aqui e pedir o meu tudo, será que eu estou disposto a entregar? Sem ao menos perguntar uma palavra sequer, mas Pai, qual é o motivo de tudo isso? Amém. Porque Deus, Ele se manifesta a este homem, Ele promete algo que, para que este algo pudesse se concretizar, era extremamente necessária a presença de Isaac. Glória a Deus. Então, de repente, o Senhor vem e começa a colocar em contradição toda a sua própria palavra. Amém. É aí que entra isso que eu disse. O Senhor então começa a colocar este homem num estreito tão grande. E nessa noite, talvez nós podemos estar aqui sentados ouvindo essa palavra e vivendo uma contradição daquilo que Deus prometeu lá atrás. Porque o Senhor se manifesta e Ele traz uma promessa, mas de repente a sua vida, a minha vida, ela começa a caminhar de uma forma, presbítero, que está contradizendo aquilo que Deus prometeu. O Senhor, por exemplo, pode me prometer algo valoroso, materialmente falando, porém eu me encontro desempregado. Mas espera aí, com todo respeito à palavra do Senhor, mas que raio de promessa que é essa? Se o Senhor me promete algo, porém eu estou desempregado. Ou então o Senhor vem e me promete uma família. Eu estou ainda falando de promessas terrenas, irmãos, mas nós vamos chegar lá. O Senhor me promete uma família. Como um dia o Senhor me prometeu e me deu. Mas o Senhor se manifesta e me promete uma família. Mas nem uma namorada eu consigo arrumar. Sabe, parece que as coisas não se encaixam. Ou quando eu arrumo não dá certo. O Senhor promete para mim que quer me usar na sua palavra, que quer me usar no louvor, que quer fazer de mim um pregador da sua palavra, um evangelista, um missionário. Amém. Mas parece que as coisas não conseguem se encaixar para que isso aconteça. Eu não consigo desenrolar a palavra do Senhor. Eu não consigo me adequar ao instrumento. Eu não consigo ao menos vir aqui e ler um versículo da palavra do Senhor. Irmãos, coisas que parecem que vão contradizendo aquilo que Deus promete. Será que hoje nós entramos aqui vivendo essa situação? Porque se nós entramos aqui vivendo a situação, eu quero dizer para você que a promessa do Senhor ainda está de pé.
Ela ainda está interessada por quê, presbítero? Porque não foi o Senhor que prometeu, não fui eu. Não foi o pastor Josué que prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é o mesmo Deus que prometeu Isaac. Na velhice de Abraão, na velhice de Sara, na esterilidade dessa mulher. E ele cumpriu. Ele entregou nas mãos de Abraão o filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí então, irmãos, o Senhor me traz à memória aqui também uma outra palavra que até está junto com esse texto sobre Agar e Ismael. Quando acontece, eu não me recordo muito bem da palavra, irmãos. Eu sou péssimo para guardar as coisas. Não é só a palavra de Deus, não. Muitas coisas eu sou péssimo para guardar. Mas os irmãos vão saber o que eu estou falando. Acontece ali um atrito em que Agar sai da presença de Abraão. Agar pega o seu filho Ismael e sai e vai para um determinado lugar, para o deserto, se eu não me engano, mas ela vai. E ali então acaba a comida, acaba a água, acaba o sustento daquela mulher. Então ela coloca o seu filho sentado ali embaixo de uma árvore e sai de longe, para que ela não viesse contemplar a morte do seu filho. Porque imagina uma mãe ter que ver o seu filho morrer de fome. Então ela sai dali para não ver Ismael morrer de fome. E o Senhor também me fez com que eu parasse aqui nesse texto. Eu falei, mas espera aí, na vida de Ismael também tinha uma promessa. Não era uma promessa da descendência de Abraão, mas tinha uma promessa. Se os irmãos dele lá sobre Agar e sobre Ismael vão ver que também tinha uma promessa. Mas irmãos, aquela mulher, a Bíblia diz que ela senta de longe, bem longe, e ali ele estava esperando apenas a morte de Ismael. Quantas vezes, dentro dessa palavra aqui, irmãos, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Talvez o Senhor venha e tira todas as expectativas, ou melhor, talvez as circunstâncias venham e tiram de nós todas as expectativas para que a promessa possa se cumprir. Amém. E nós então pegamos a promessa, colocamos ela na nossa frente e ficamos ali esperando ela morrer, esperando ela se afundar, esperando ela ir embora. Quantas vezes nós fazemos isso? E o Senhor traz a minha memória agora aqui a vida da nossa irmã cooperadora Daniela. Quanto tempo esperando a promessa se cumprir? Quanto tempo? Talvez olhando como Agar ao longe, vendo Ismael morrer. Agora é o fim. Eu não tenho água, eu não tenho pão, eu não tenho nada para dar para ele. Aí então o anjo do Senhor se manifesta e fala: Agar, o que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado. Mas não tem mais nem menos. Cadê a promessa? Você abandonou a promessa lá longe e está aqui sozinho, olhando, assistindo a promessa morrer. Vai lá, pega de novo a promessa, porque ela vai se cumprir. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Amém. Qual é a promessa que Deus tem feito na sua vida? Amém. Na minha vida, na nossa vida? Nós temos uma promessa que para mim é a melhor, a maior, a única de todas, que é quando Jesus Cristo é elevado às alturas e dois varões se põem ali e diz para aqueles homens: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? O mesmo Cristo que subiu há de descer. Essa para mim é a melhor promessa. Mas quantas promessas nós temos, irmãos? Quantas promessas foram feitas? Promessas que muitas das vezes estão complexas de se cumprir em nossa vida, mas nós não nos colocamos na brecha. Amém. O Senhor um dia se manifestou, apontou dentro da minha cara através do tio do irmão operador Caio, irmão Donizete, e disse: eu tenho pressa em te usar a minha palavra, mas se eu não pegar a Bíblia, se eu não me enquadrar na promessa, se eu não me envolver nesta promessa, de nada vai adiantar a profecia. Então, desde que estejamos debaixo dessa promessa, em concordância com essa promessa, amém, fazendo com que ela venha se concretizar. Senão nem o próprio Deus pode, pela sua força,
fazer com que ela venha se cumprir. Porque cabe a nós, irmãos, Aleluia. cabe a nós entrarmos dentro desta promessa novamente, se é que estejamos fora dela, se estamos fora dela. Agora eu quero voltar aqui no texto de Abraão. Aleluia. Talvez nós podemos ter entrado aqui nestes últimos segundos, como Abraão estava ali. Nos últimos segundos, porque foram nos últimos segundos que o anjo aparece para ele, apresentando ali um cordeiro prontinho para ser sacrificado. Talvez você entrou aqui nestes últimos segundos. Eu posso ter entrado aqui nestes últimos segundos. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E a noite de você olhar aqui, Glória a Deus. não para mim, mas com os olhos espirituais abertos, com os olhos da fé abertos, e contemplar um cordeiro no lugar do seu Isaac. Se você tem aí pensado, ou eu também posso ter entrado aqui pensando em entregar os pontos, em desistir, porque o tempo já está se passando e a promessa não se cumpre. Oh, Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Talvez você possa estar olhando ao redor da sua vida, e achando que é o fim. Mas hoje o Senhor vem nos falar, irmãos. Abra os seus olhos da fé nessa noite e contemple o cordeiro preparado para o holocausto. Contemple a resposta, a provisão de Deus nessa noite para a sua vida. Contemple. Quando o anjo se manifesta, diz para Abraão: não faça isso. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão ergue os seus olhos e contempla ali um animal prontinho para ser sacrificado no lugar de Isaac. Contempla hoje aqui da mesma forma a provisão de Deus para a sua vida. Amém. Contempla hoje aqui, nessa noite, a resposta de Deus para a sua vida. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faça prova da sua fé, coloque ela em prática nessa noite. Seja ousado. Amém. Não permita que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Essa palavra só foi escrita porque este homem colocou a sua fé em prática. Porque eu volto a dizer aqui, irmãos, se nós não colocarmos a nossa fé para trabalhar, será em vão. Será em vão. É necessário nós crermos no Deus que nós servimos, assim como este homem acreditou em Deus e não duvidou um minuto sequer. Não duvidou um minuto sequer. Amém. E também a Bíblia não fala em momento nenhum que ele questionou a Deus o porquê daquilo. Um Deus, ou melhor, o mesmo Deus que se manifesta e promete. Aleluia. Porque Deus prometeu algo para a sua vida e cumpriu. Amém. Então, se Ele cumpriu, as outras promessas também vão se cumprir. Porque Deus promete um filho para Ele e dá um filho para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho. Será que aquilo que Deus está pedindo para você durante a sua vida, durante essa trajetória, ainda que a promessa não se cumpriu, será que isso está em primeiro lugar no meu coração, na minha vida? Será que eu sou capaz realmente, no fundo, de entregar tudo aquilo que eu tenho para Deus, sem hesitar, sem pensar duas vezes, sem ficar colocando na balança o que pode acontecer depois? Será que aquilo que Deus está requerendo da nossa vida é mais importante para nós do que a presença de Deus na nossa vida? Porque essa palavra nos traz um exemplo
de colocarmos Deus acima de todas as coisas, acima do nosso relacionamento com esposa, acima do nosso relacionamento com o trabalho, com a igreja, com tudo e com todos. Glória a Jesus. Será que estamos dispostos a entregar tudo aquilo que temos ou a nos desfazer daquilo que tem nos acompanhado até aqui para agradar ao Senhor? A Bíblia nos diz e nos prova nessa noite que aquilo que estava em primeiro lugar no coração de Abraão era Deus. Aleluia. A Bíblia está sendo clara em dizer que Deus era mais importante na vida desse jovem do que qualquer outra coisa, até mesmo a promessa que Deus havia feito. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, irmãos, de que forma você, depois de ouvir a palavra, ou reouvir essa palavra, quais serão as suas expectativas diante das promessas que o Senhor tem feito? Amém. Quais serão as chances para que a promessa venha se cumprir na sua e na minha vida? Glória a Jesus. Glória a Deus. Será que as chances serão mínimas ou todas positivas? Talvez aquilo que Deus tem prometido para mim tem sido tão impossível ao meu olho de se cumprir, que aos poucos eu estou deixando de acreditar em quem prometeu, em quem disse que ia fazer. Talvez as coisas estão caminhando de uma forma me fazendo desacreditar que pode e vai acontecer. Amém. Talvez você tenha estado aqui olhando para a situação da sua casa, olhando para a situação da sua vida, olhando para a situação, para a sua situação, espiritualmente falando, materialmente falando, e até mesmo em uma fraqueza, questionando a Deus, dizendo: Pai, o Senhor está ou não está na minha vida? O Senhor está ou não está me enxergando dentro desta poeira, dentro deste terremoto? Deus, o Senhor tem falado tantas coisas para mim, o Senhor tem me incomodado em dizer que está comigo, mas às vezes, Pai, parece que eu não consigo enxergar o Senhor dentro dessa situação. Qual dessas perguntas nós temos feito para o Senhor? Amém. Glória a Deus. Porque uma coisa é certa, irmãos: até que a promessa do Senhor venha se cumprir na sua vida, Aleluia. até que você possa olhar e contemplar a provisão de Deus na sua vida, muitas coisas podem acontecer e vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer, mas são coisas que o Senhor proporciona, são coisas que o Senhor coloca para nos tornar capazes Aleluia. de receber a promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, há uns tempos atrás, me fez uma promessa lá no meu emprego, e eu comecei a entender dessa forma. Me colocou alguns dias em um lugar diferente de onde eu estou acostumado a trabalhar, e ninguém me falou nada. Eu comecei a imaginar que aquilo fosse uma prova do Senhor para a minha vida, para ver como que eu ia me sair daquele lugar. Porque o Senhor me prometeu, uma pessoa que não me conhece, ou melhor, conhece, né? Mas só de vista. O Senhor usou essa pessoa para falar comigo, e eu pedi uma confirmação para Deus, e Ele usou outra pessoa que também não me conhece intimamente, e falou a mesma coisa.
Aleluia. E então o Senhor começou a encaminhar para que aquilo se cumprisse. E então eu volto a dizer, o Senhor me colocou em um lugar, eu imagino que era para me preparar, para que quando Ele entregasse a promessa, eu estivesse pronto para receber. Então, irmãos, talvez tudo aquilo que você esteja passando, talvez renúncias, talvez você está tendo que entregar o seu tudo a Deus, o seu tudo, Amém. não é? Parece que já eu não tenho mais da onde arrancar, e o Senhor mesmo assim me pede, porque Ele quer o nosso tudo, como Ele fez o tudo que Abraão tinha. Só o Senhor é Deus. Então talvez as coisas estão caminhando dessa forma. Parece que eu já não tenho mais o que fazer para Deus, e mesmo assim parece que eu não fiz nada. Aleluia. Eu já não tenho mais tempo, e mesmo assim parece que eu não estou fazendo nada. São coisas que é necessário passar para que a promessa venha se cumprir em nossa vida. São coisas que têm que acontecer. E eu repito, irmãos, às vezes essas coisas vão contradizer aquilo que Deus prometeu. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O Senhor usou o pregador um dia para falar para mim, botou o dedo no meu rosto e disse para mim que precisava de mim na obra dele. Irmão, Deus precisa da sua vida para ajudar. E então passou-se o tempo. O irmão, pastor Paulo Sérgio, foi deslocado para Itapira. O presbítero Diago tomou a direção do ministério. E os anos o tempo foi se passando. E eu fui morar lá na igreja do Errado. Pronto. Já surgiu aquele ponto de interrogação. Falei, peraí. Deus disse que queria me usar na Vila Dias, que precisava de mim aqui na Vila Dias. Porque a lógica de que quando eu fui morar no terrado, a lógica era congregar no terrado. E então começamos os preparativos para ir congregar lá embaixo. Os irmãos têm um trabalho de segunda-feira, agora é sexta-feira, às 2 horas, à tarde vitoriosa. Estava lá participando, sentadinho na cadeira. E Deus vem, usa a nossa irmã Rosângela, sem saber de nada, e fala assim, ó, a decisão que está no seu coração e no coração da sua esposa não é para ser tomada. Não precisou falar mais nada, irmãos. Dei uma olhada assim. Por quê? Porque a promessa tinha que se cumprir aqui. Aleluia. A promessa tinha que se cumprir aqui. Eu poderia, né? Não, Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. É longe, eu não tenho carro e é praticamente o mesmo ministério. Eu falei, amém, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Então lá eu conversei com a minha esposa e aqui estamos até o dia de hoje. Aleluia. Abraão também poderia ter questionado a Deus. Tinha um direito como pai. Como um pai que ama o seu filho, tinha todo o direito, mas Deus. E a promessa que o Senhor fez de me tornar o pai das multidões. O Senhor me chama no particular, fala para mim olhar para o céu e fala, olha, a sua descendência vai ser como as estrelas. Mas a primeira estrela já está apagando o brilho. A primeira estrela, o primeiro grão de areia já está indo por água abaixo. Calma, Abraão. Calma. Espera aí. Que lá na frente tem um cordeiro preparado. Você nem me deixou terminar. Você nem começou ainda a caminhar. Eu disse para você, ó, sai da sua terra e sai da sua parentela. Aleluia. Ele obedeceu à voz do Senhor. Ele obedeceu à voz do Senhor, sem questionar. Sem questionar. E quando o Senhor se manifesta para ele, dizendo que quer o seu filho, vai até tal lugar, e ali você vai preparar um holocausto, e o seu filho vai ser o sacrifício. Será que nós, como pais, teríamos essa coragem? Ou até mesmo como mães? Ou nem mãe nem pai? Aleluia. Mas será que hoje, se o Senhor nos pedir algo, seremos capazes de entregar?
como o irmão presbítero Elias estava dizendo aqui, aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, presbítero, mas parece que eu não consigo sacrificar. Louvado seja Deus. Oh, grande Deus. Irmãos, essa é uma palavra de provisão. Tanto é que o monte se tornou ali Abraão, melhor dizendo, a Bíblia diz que aquele monte passou a se chamar o monte da provisão, ou no monte do Senhor se proverá. Então, talvez eu não tenha conseguido expressar aquilo que Deus colocou no meu coração, mas essa palavra é uma palavra de provisão. Amém. Deus hoje vai prover o cordeiro para o holocausto. Deus hoje vai prover a resposta para a situação da sua vida e da minha vida. Hoje o Senhor, Ele vai providenciar aquilo que está faltando para a sua vida. Providenciar aquilo que está faltando para que tudo venha a dar certo. Ele vai providenciar. Hoje é uma noite de provisão. Hoje é uma noite de que nós, assim como o anjo falou para Abraão, levanta os seus olhos, olha o cordeiro preparado, não precisa sacrificar Isaac, não. Não precisa sacrificar a promessa, não. E também o mesmo anjo, o rei, que se manifestou para Agar lá no deserto. Olha, enquanto você está aí, vendo a promessa morrer, o Senhor está nos altos céus esperando ela se cumprir. Então hoje é noite de você sair daqui com o cordeiro nas mãos. Mas Glória a Deus. não tem como isso acontecer se você não colocar a sua fé em prática. Se eu não colocar a minha fé em prática, não tem como acontecer. Acredite, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém. Ele é fiel. Se eu prometer que eu vou estar lá na sua casa amanhã, eu posso falhar. Mas se Deus falar assim, ó, amanhã eu vou enviar um anjo lá, ou eu mesmo quero estar lá, pode ter certeza que amanhã ele vai estar lá. Amém. Porque ele é fiel para cumprir. Não estou dizendo que eu sou infiel, mas quem prometeu foi Deus. Então ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Eu me lembro que nós estávamos em um lugar uma vez, num culto ao ar livre, e Deus usou uma pessoa para falar para nosso irmão cooperador Caio, e disse para ele que ia colocar ele onde ele está hoje. E eu fico muito feliz, irmãos, de verdade, sem hipocrisia. Por quê? Porque a gente vê, como é que eu posso expressar aqui? A gente vê as promessas de Deus se cumprindo na vida dos nossos semelhantes. A gente vê Deus falando e fazendo as coisas na vida dos nossos semelhantes. Amém. E isso nos dá fé para acreditar na promessa que Ele fez. Aleluia. Porque cá entre nós, quando nós vemos a promessa do Senhor se cumprir na vida de alguém, nós vamos ali no cantinho e falamos, Deus, e eu? Olha eu aqui, Pai. Não é? Então isso nos dá fé para nos colocarmos na brecha, para nos colocarmos na posição. Amém. Porque eu olho e falo, peraí, Deus falou que ia colocar ele lá e colocou. Deus falou que ia fazer algo na minha vida, então Ele vai fazer. Amém. Então Ele vai fazer. Verdade. Ele vai fazer. Jesus Cristo disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais investido. E se eles estivessem em Nazaré? E se eles estivessem em Cafarnaum? Ou se eles estivessem em qualquer outro lugar da terra, aqui em Mojimirim? Se eles não estivessem em Jerusalém, e o Espírito Santo, quando foi derramado, não teria revestido eles de poder. Mas eles estavam no lugar exato e na hora exata. E a promessa se cumpriu. Aleluia. Glória Então, a Deus. fique debaixo da promessa. Fique debaixo da promessa do Senhor. Não saia. Permaneça. Se está difícil, creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Está doendo? Aguente um pouco mais. Glória a Deus. Aguente um pouco mais. Talvez o Senhor esteja amassando o barro, esteja tirando as pedrinhas que veio junto com a massa. E um pouco de tudo isso causa dor. Mas, quando o Senhor terminar, vai sair aquele vaso bonito, onde o Senhor vai derramar o azeite.
E o nome do Senhor vai ser glorificado com certeza. Amém, irmãos? Amém. Espero ter expressado da maneira correta esta palavra. Esse versículo, eu fiquei um bom tempo analisando ele, porque o Senhor respondeu uma pergunta para mim dentro desse versículo. E quando Abraão ergue os olhos ali, vê o cordeiro prontinho, o carneiro prontinho, eu falei: Deus, então significa que a minha bênção está pronta. Quando eu for tomar posse dela, ela vai estar prontinha me esperando. Prontinha. Aleluia. Mas eu creio, falei ali com o Senhor na hora. Amém. Eu imagino, Pai, o Senhor falando comigo um pouco sobre a obediência, porque esse homem foi obediente a Deus. Então, eu disse: Pai, que eu possa estar obediente à sua palavra, aos seus mandamentos, às suas diretrizes, para que a promessa do Senhor, as bênçãos venham se concretizar na minha vida, porque eu espero ansiosamente que aquilo que o Senhor prometeu venha se cumprir na minha vida. Amém. Então, fique na promessa, obedeça a voz do Senhor. Se for necessário sair do meio da sua terra ou da sua parentela, saia. Se for necessário se apartar de Ló, se aparta. Se for necessário entregar Isaac, entregue. Se for necessário fazer tudo o que Abraão fez, faça. Amém. Porque o mesmo Deus que ordenou e que cumpriu na vida de Abraão é o mesmo Deus que está conosco nos dias presentes. Glória a Deus. É o mesmo Deus, Ele não mudou, é o mesmo. É o mesmo Deus. E se Ele é o mesmo Deus, então vamos agradecer e vamos acreditar que isso, as promessas vão se cumprir. Amém. Mas que nós possamos, eu repito, ficar debaixo da promessa. Amém, irmãos? Amém. Fique com essa palavra no coração, em nome do Senhor Jesus, e que ela possa continuar falando conosco, não só aqui no culto, mas em casa, no trabalho, na nossa vida, para que no momento certo nós possamos colocar ela em prática. Quando nós nos depararmos com alguma situação que venha nos lembrar que as coisas estão caminhando para a promessa, lembre dessa palavra aqui, ó. Não, Amém. Deus falou com Abraão, cumpriu, então Ele também vai cumprir na minha vida. Amém, irmãos? Quero agradecer mais uma vez e entregar aqui ao pastor, em nome do Senhor Jesus.